Continua o texto: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Diga: meu Deus, tem a receita aqui. Tem a receita. Eu tenho que vencer o quê? O vencedor, ele dará todas essas coisas, ele dará tudo que está feito. O vencedor, ele dará novo céu, nova terra. O vencedor governará com Cristo por toda a eternidade, porque é filho de Deus. Mas o vencedor tem que estar limpo. E tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem 2 textos muito interessantes na palavra de Deus, que fala muito ao meu coração. Um fala das bodas do Cordeiro, é uma parábola. Jesus falava através de parábolas com seus discípulos. Parábolas eram histórias aparentemente comuns, triviais, histórias do cotidiano, aparentemente histórias que falavam de coisas que eles estavam acostumados: peixe, passarinho, planta. Mas parábolas, na verdade, eram histórias que continham mistérios do reino dos céus. Um dia, um discípulo perguntou para Jesus: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Parábolas, então, histórias aparentemente comuns, simples, mas que continham verdades espirituais profundas, que são os mistérios do reino dos céus. E quando você vai para a parábola das bodas do Cordeiro, está em Mateus 22. É a história de um casamento. O encontro de Jesus com a igreja tem a tipologia de um casamento. Quando em Apocalipse fala do encontro da igreja com Jesus, fala: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. E aqui fala das bodas. Capítulo 22 de Mateus: entrou Jesus a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que já preparei meu banquete, meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não querem receber. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Até hoje tem perseguição para aqueles que pregam o Evangelho. Até hoje tem mártires do Evangelho. Então disse o rei aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas todos quantos se encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. Chama todo mundo, vinde todos. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Como é uma veste nupcial? É limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Você nunca viu uma noiva entrar pela igreja dentro com chocolate, com molho de ketchup, um molho de carne, café? Não. Vestes nupciais são vestes limpas. A noiva se adorna com vestes limpas e são lavadas no sangue do Cordeiro. É um paradoxo. Como que o sangue limpa? O sangue limpa. O sangue de Jesus nos limpou, nos limpou, nos limpou. E ele chega no banquete, o rei
nas bodas do seu filho, e o rei é o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho é Jesus, que ele enviou para morrer por todos os homens e comprar povos de todas as raças, tribos e nações, e vê um homem que não está com vestes limpas dentro da sala do banquete. E ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como entraste? Escute bem, amigo. Escute bem, amigo. Quando Jesus começa o ministério dele, ele chama os discípulos, os seguidores, de servos. Ele lava os pés para ensinar o que é servir. A pastora Adelso disse que os pastores que trabalham com ele são voluntários, os que trabalham conosco também são. São voluntários, servem com mãos e coração. Mãos porque dá muito trabalho, coração porque tem que amar muito pessoas. No meio da caminhada dele, ele disse: vocês não são mais servos, vocês são amigos. Mas no fim da caminhada dele, na ressurreição dos mortos, recentemente tivemos o domingo da ressurreição, ele aparece para Maria Madalena no sepulcro, a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Ele diz para ela: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas ele fala para os meus irmãos que você me viu, que eu ressuscitei. Então começa como Senhor e nós servos, continua Senhor e nós servos amigos, mas termina como Senhor e nós servos amigos e filhos. Porque o sangue já foi derramado. Quando ele aparece para Maria Madalena, o sangue já havia sido derramado. Ele não era só mais o Senhor, ele era agora o primogênito no meio de muitos irmãos. Antes ele era o unigênito do Pai, mas na ressurreição dos mortos ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Então o rei pergunta: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Ele ficou calado. Por que emudeceu? Porque não tinha o que dizer. Porque não podia dizer que não sabia o que limpa as vestes. Ele não podia dizer que não sabia a verdade, porque a palavra foi ensinada para ele. E vós sois limpos pela palavra, Jesus disse. Aí o que o rei faz? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como é esse lugar de trevas e ranger de dentes? Qual é o nome dele? Vocês falaram baixo. O nome é feio. Eu vou perguntar de novo: como é o nome do lugar onde há trevas e ranger de dentes? Então, diretamente do banquete para o inferno. Diretamente da sala do banquete para o inferno. E termina o texto dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantas vezes você ouviu esse texto de Mateus 22, 14, para pregar sobre ministério? Muitos são chamados para ser pastor, mas os escolhidos são os que se entregam. Muitos são chamados para ser missionários, escolhidos é o que se decidem. Mas na Bíblia, quando fala de escolhidos, fala de limpeza. De limpeza. De limpeza. Quando você entende isso, você entende o que significa a palavra do próprio Filho de Deus no sermão profético, quando ele fala da volta dele. Sermão profético de Marcos 13, no versículo 24 em diante, ele diz: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos. Quem são os escolhidos? Ele reunirá os seus escolhidos. Os seus escolhidos são os vencedores.
Os seus escolhidos são os que conseguem vencer o pecado. Os seus escolhidos são aqueles que conseguem fechar a porta na cara de Satanás. Os seus escolhidos são aqueles que podem tirar do que está oculto, encoberto e trazer para a luz a sua história. Os seus escolhidos são aqueles que vencem essa batalha. Queridos, em Gálatas está escrito que tem uma luta espiritual. A carne e o espírito. Tem uma luta. Tem uma luta permanente, sabe por quê? Porque carne e sangue não se converte, vai voltar para o pó. Carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Vai herdar o reino dos céus o que vencer a batalha contra a carne e o sangue, ganhar um corpo novo glorificado. Na ressurreição dos mortos, vai se levantar com um novo corpo. Quem morre no pecado, vai se levantar com o corpo corrompido. Haverá destruição eternamente, dor eterna. Quem morre em Cristo Jesus, quem morre convertido, quem se santifica, quem vence essa batalha, vai ganhar um novo corpo glorificado. Esse é o escolhido. Agora tem um detalhe: a luta é contra a carne e o Espírito Santo. Está lá em Gálatas. Gálatas 5 fala da luta contra a carne e o Espírito. Quanto mais a carne vence, menos o Espírito tem condição de produzir em nós alguma coisa que nos torna semelhante a Deus. O DNA de Deus, ele vem pelo Espírito de Deus, porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração, não ao nosso coração, o Espírito do seu Filho. De que Espírito sois? Qual é o Espírito que habita em você? Lascívia, prostituição, mentira, promiscuidade? Ou é o Espírito do Filho? Quanto mais santificados seremos, mais do Espírito Santo teremos. Quanto mais santo nos tornarmos, inculpáveis como luzeiros no meio de uma geração, mais o Espírito Santo habitará em nós, mais Ele nos fará prosperar para o cumprimento do nosso chamado, mais Ele nos dará autoridade e poder para fazer mais e mais e mais do que podemos pensar ou imaginar. Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras que eu faço e outras maiores fará. Como assim? O Espírito de Deus estará em mim e me capacitará, e dos altos céus o cabeça estará dizendo sim, amém, para aquilo que eu fizer na terra. Cantamos: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu danço como Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu sou semelhante a Jesus. Se o Espírito de Deus está em mim e tem condição de subir, vai me levar para ouvir: vinde benditos do meu Pai. Agora presta atenção, a outra parábola, que eu não vou nem ler, você sabe, é a parábola das noivas. Está falando da volta de Jesus também. Está falando que Ele vai entrar, e tem 10 noivas, a metade delas estão desapercebidas. A metade não tem azeite na lâmpada. E o que é o azeite, queridos? Diga. É o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. E quem não estiver com a sua lâmpada cheia, vai ficar. Vai ouvir a porta fechar. O mundo natural conecta-se com o mundo espiritual através de portas. Desde o começo, o pecado jaz à porta, te cumpre dominá-lo. Apocalipse, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. A volta dele. Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele assegurou para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, quando Ele voltar para levar essa noiva, Ele mesmo vai fechar a porta. Se a noiva não estiver cheia do Espírito,
E como a noiva fica cheia do Espírito quando ela consegue vencer as obras da carne. Quando nessa luta terrível, ela consegue vencer as obras da carne. Como é isso, pastora? Escolhas, decisões. Esse aparelhinho que você tem na mão é tudodebom.com, chamado celular. Você sabia que o teu celular pode levar para o céu ou para o inferno? Não leva não só para o Wi-Fi, ele pode levar para o céu ou para o inferno. Olha a revelação aí. Escolhas. A forma de se vestir, de se conduzir, de se relacionar. A clareza no tratamento das coisas, o perdão para as pessoas que te ofendem. Está lá. Idolatria, feitiçaria, está no mesmo nível que mentira. Não vai entrar no reino dos céus, vai ter o dano da segunda morte. Uma mentirinha gospel. Não tem mentirinha gospel. O pai da mentira chama diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não existe meio santo, assim como não tem meio grávida. Ou é ou não é. Santificai-vos. Sem santificação, queridos, ninguém verá Deus. Ninguém será escolhido. Por mais poder que você tenha para executar coisas no meio da igreja, presta atenção. Jesus diz que Ele ouvirá nesse dia: expulsamos demônios em teu nome. Pregamos, profetizamos em teu nome. Está cheio de gente quicando no altar, profetizando e pregando, mas sem santidade. O que Ele ouvirá nesse dia da escolha? Não vos conheço. Quando Jesus foi em Gadara, tem 3 evangelhos que contam o episódio do endemoniado gadareno. Tem um episódio que dá o número dos porcos que os demônios entraram nele. Diz que eram 2.000 porcos. Quando aqueles demônios chegaram diante de Jesus, eles se prostraram. Pense, 2.000 demônios, primeiro dentro do corpo do homem. A legião de 2.000 demônios pode ter até mais, porque podia ter entrado 2 em cada porco. 2.000 demônios prostraram-se diante de Jesus. Por quê? Porque o Filho de Deus, bem sei que és o Filho de Deus, bem sei que és o Filho de Deus, bem sei que és o Filho de Deus. Se você tiver santificação e o DNA de Deus voltar para você, 2.000 demônios vão se prostrar diante de você. Vou repetir, parece que você não entendeu. Se você estiver limpo, se o DNA de Deus voltar para você, a glória de Deus voltar para você, porque de glória em glória você pode chegar nessa estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que eu posso. Se você estiver nessa estatura, 2.000 demônios vão se prostrar diante de você. Eles vão se prostrar diante de você. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Queridos, a igreja liberta, a igreja limpa. A igreja que não tem mais nada na mão de Satanás. A igreja que pode ouvir Satanás dizer que tenho eu contigo. Essa igreja, queridos, ela vai falar e as coisas vão acontecer. Ela vai manifestar poder na terra. Há uma ardente expectativa de todo o universo para que os filhos de Deus se revelem na plenitude da natureza de varão perfeito, queridos. Inculpáveis, como luzeiros no meio de uma geração corrupta. Você está acostumando-se com as coisas que estão acontecendo no mundo? Não. Você tem que ter indignação. Você tem que sair indignado. Eu não posso fazer nada? Pode. Você pode guerrear. Você pode ordenar que o inferno recue.
Você tem autoridade na terra para fazer isso, mas o teu nível de autoridade é proporcional à tua santificação. Quanto mais limpo você estiver, mais do Espírito Santo você terá. E quanto mais do Espírito Santo você tiver, mais as coisas vão acontecer no mundo espiritual. Deus espera isso de nós, queridos. Não adianta ir para conferência e as coisas estarem iguais, coisas precisam ser arrumadas na nossa vida. Falou na carta aos Efésios: não roube mais, não furte mais, não minta mais. Comece a ser limpo, preparando-se para a volta dele, porque ele está próximo, queridos. Não seja displicente com a sua vida espiritual. Não seja negligente no conhecimento da palavra. Não fique brincando de eventos em eventos, igreja em igreja, sem buscar uma intimidade pessoal com ele. Quando você acordou a última vez numa madrugada para falar com ele? Quando você mergulhou na palavra e disse: Senhor, fala comigo neste dia, eu quero entender as coisas do teu reino. Quando você se preocupou em ser melhor do que você era no último evento que você foi? Queridos, eu estou impressionada, sabe por quê? Porque o Shilk, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura que fazemos, é uma radiografia da igreja. Pessoas do mundo inteiro vão lá. O último Shilk agora tinha 5 países representados. Vem da Áustria, da Alemanha, da Inglaterra, de Portugal, dos Estados Unidos, do Brasil. Pessoas estão no meio da igreja e não têm um trabalho de cura e libertação. Que chegam em desespero: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo vencer uma perseguição espiritual, eu não estou conseguindo vencer um pecado. E esse pecado tem sido repetitivo na minha vida e cada vez ele vem mais forte, claro, porque o inimigo cada vez tem uma isca maior para te dar. Não deixa nada na mão do cão, nada. Corre pedir ajuda, corre buscar. Não acredite que vai dar tudo certo no final. Aqui está escrito que não vai. Uma idolatriazinha básica, vamos viver um ecumenismo básico. Aqui está escrito: os idólatras não entram no reino dos céus. E ai de mim se falar outra coisa. Não entra. Como crerão se não há quem pregue? Pastor, fala a verdade na sua igreja. Não tenha preocupação de alisar ninguém. Ai, ficou bravo com a senhora, foi embora porque a senhora falou. Pois que vá, um dia essa semente vai germinar. A palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. A palavra de Deus diz que temos que ser atalaias. Se estamos vendo que uma pessoa está indo para a morte, não falamos nada, o sangue dela vai ser requerido da nossa mão. Agora, se de outra maneira falamos e ela não observa o que lhe dizemos, o sangue fica só por conta dela. Mas não podemos calar a boca. Junta os versículos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E como crerão são a quem pregue. Como crerão? Pastor, é natural que eu dei aí uns pulinhos fora de casa. É natural que eu tenha uma vida sexual antes do casamento. Todo jovem tem, pastora. Todo mundo que namora hoje fica. Pastora, não tem virgem mais não, pastora, isso não existe, virgem é raridade. Pois é, querido, mas sabe como que é o nome disso? Pecado. Só tem um leito, bendito é o leito do matrimônio, sem mácula. Só. Só tem um leito bendito. Se só tem um bendito, os outros são malditos. O leito do matrimônio sem mácula. O leito do matrimônio sem pornografia, sem coisas que Deus abomina. Só esse é bendito. Como você acha que Deus olha para alguém, por exemplo, que em determinados ministérios está no altar adorando e fornica?
Como você acha que é? Essa pessoa está cheia do Espírito Santo? Não. De que espírito sois? Você sabe que tem muita gente que finge que tem o Espírito Santo de Deus. Quando você lê a história de Sansão, Juízes capítulo 13, você vai ver que o Espírito Santo saiu dele e ele não percebeu que saiu. Tem muita gente que o Espírito já saiu e não percebeu que saiu. Porque está andando nos lugares onde Jesus falou, sai. Não há comunhão entre luz e trevas. Desde o começo da criação, Deus fez separação entre luz e trevas. Desde o começo. Dura essa palavra, pastora? Pois é, eu sei. Mas ai de mim se não pregar. Queridos, Jesus está às portas. Se tem alguma coisa na tua vida que precisa ser arrumada, corre para arrumar. Corre. Acorrentado jamais é uma frase linda, mas você só será solto do calabouço se você tomar atitude de mudar. O inimigo que vem para matar, roubar e destruir, ele escolhe o que matar, o que roubar, o que destruir. Mas ele não pode tocar nos filhos de Deus. Não pode, nós temos uma proteção. Os 2.000 demônios talvez quisessem pular em Jesus e destroncar o pescoço dele, mas não podiam. A única coisa que podia fazer era se prostrar. Por quê? Porque maior é o que estava nele do que o que estava naqueles demônios. Se não estiver em você maior do que o que está no mundo, ai, ai, ai. Tem que estar em você maior. Algo maior do que o que está no mundo. Ser como luzeiro no meio de uma geração. Sabe quando que o inimigo não vai vencer mais batalhas na sua vida? Quando você tirar toda a matéria-prima que deu para ele, chamada pecado, colocar tudo na luz, confessar, desligar e começar uma nova vida. Aí é que ele não mais terá autoridade sobre a tua vida. Se você puder ir para um silk, vá. Deve ir. Pastores e líderes do mundo inteiro vão para aprender ferramentas para cuidar dos seus rebanhos. Não posso ir para um silk, pastora, tem um curso online, tem um silk online. Não posso ir para o silk online. Tem muitas palavras de cura e libertação que podemos enviar para você, para ajudar você. Mas pecado tem que ser confessado, não tem jeito. Não tem jeito, não pode ficar no oculto. Porque enquanto está no oculto, Satanás tem autoridade para destruir sua vida. E para você voltar a pecar. Para de novo pecar. E de novo, e de novo, e de novo. Até chegar num ponto que a prisão é tão grande que você vai ficar fora. Jesus não morreu na cruz para você ficar fora. Ele quer que você seja escolhido. Mas para ser escolhido tem que ter vestes limpas. Tem que ter vestes limpas. Que tenho eu contigo, Satanás, mais nada. Tem que chegar nesse ponto. Eu quero que você me perdoe pela dureza dessa palavra. Mas ser filho de Deus tem que ter o DNA de Deus. Eu tenho que ter o DNA é o Espírito em mim e a identidade de Deus em mim, e de glória em glória. Eu vou chegar à estatura perfeita, eu vou ser transformada. Eu não quero ser filha de Deus só para dizer, eu tenho o nome escrito no livro da vida. Eu quero ser filha de Deus para ser luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Eu quero. Eu não quero ser politicamente correta, eu quero ser biblicamente correta. Eu não estou preocupada em agradar ninguém, eu estou preocupada em povoar o céu.
Eu continuo nos meus 75 anos de idade. Rodando por esse mundo, pregando cura e libertação. Eu quero desafiar você, nós precisamos chegar num ponto de podermos dizer, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu quero desafiar você, enquanto cantamos essa adoração, eu já pedi para o grupo de louvor preparar. Você se desligar nessa hora, primeiro aqui numa proposta e num voto com Deus. Senhor, eu faço um voto com o Senhor nessa noite, de me desligar de tudo aquilo que tira de mim esse DNA, de me desligar de tudo aquilo. Olha, tem aquele lance daquela menina ou daquela mulher, daquela amante que está conectada pelo WhatsApp. Hoje, fala, pai, hoje eu vou bloquear, hoje. Tem aquele negócio daquele relacionamento, eu estou quase casando, e aí a gente de vez em quando já vai para dar uma aliviada no sexo. Hoje você vai desmontar esse compromisso. Hoje você vai fechar a perna. E vai dizer, só a hora que a aliança estiver aqui, eu estiver com a bênção da minha igreja, só, não tem mais sexo até lá, fica noivo hoje. Arruma a sua vida, igreja. Arruma a sua vida. É tempo de santificação, igreja. Meu Deus, que dor. Imaginar que gente nadou e morreu na praia. Eu não tenho igreja local mais. Nós já tivemos. Hoje vemos uma vida itinerante pregando pelo mundo. Mas quando eu tinha igreja local, eu batia muito com as minhas ovelhas sobre santificação. E eu dizia uma frase que eles ficavam nervosos. Eu dizia, olha, se você está vivendo vida dupla, se você está fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus, um pé na igreja, um pé no mundo, vai para o mundo hoje, vai. Sabe por que eu quero que você vá para o mundo? Para você ir por justa causa para o inferno. Vai. Porque duro vai ser você achar que vai para o céu e no fim escutar isso aqui. Nossa Deus. Joga lá onde há fogo e ranger de dentes. Aí você perdeu tudo de safadeza nessa vida, que ia agradar o inferno, e vai perder tudo de Deus na vida eterna, porque vai continuar agradando o inferno. Então decide. Ninguém pode fazer isso por você, só você. Nem pai, nem mãe por filhos, nem esposa por esposo, nem esposo por esposa, nem pastor por ovelha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. É isso. Enquanto cantamos, faz um voto com Deus. Não é comigo não, nem com o pastor Adelso, nem com a equipe de acorrentados, nem com essa igreja, nem com esse ministério. É com Deus que te sonda e te conhece, com Deus que tem todos os dias da tua vida escrito no livro dele. Faz um voto de conserto, de santificação. Arruma a tua vida, para que você possa ouvir. Você é escolhido, você é escolhido. Você faz parte dos escolhidos. Parece que coisinhas pequenas não atrapalham, essa escolha atrapalham. A Bíblia não fala que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, no último capítulo do Velho Testamento, se não houvesse conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele viria ferir a terra com maldição? Então, relacionamento familiar, pais e filhos,
É muito importante para essa escolha. Vai fazer concerto com seus pais. Vai fazer concerto com seus filhos. Além de fechar a perna, fecha a boca também. Para de falar maldição. Para de falar bobagem. Diga apenas o que é bom para edificação, faz parte do conselho de Efésios. Igreja, levanta e resplandece. Levanta e resplandece, porque Ele está às portas. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal, para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.